Bem-vindo à nossa série de podcasts Mulheres Herbalife. Em cada episódio, você vai conhecer a história de uma mulher que decidiu transformar sua vida através do empreendedorismo. Mulheres como você, como eu. Mulheres que sonham, que se esforçam, que buscam cumprir metas pessoais e profissionais com paixão e propósito. Essas histórias não só inspiram, elas também compartilham conselhos, ferramentas e aprendizados que podem te ajudar no seu próprio caminho. Escute, conecte-se e inspire-se com cada um dos relatos inspiradores de mulheres incríveis, mães, líderes e sonhadoras que estão construindo seu futuro com a Herbalife. Bem-vinda, Mulheres Herbalife, Silvia Anzoba. Que honra, que prazer, mas acima de tudo, que felicidade. Uma mulher que inspira desde o primeiro olhar, essa paz que você projeta. Obviamente, acho que é um conjunto de coisas que vem da sua história pessoal. Mas eu não quero contar. Quero que seja você quem nos conte quem é a Silvia, de onde ela vem e quem ela era antes da Herbalife. Olá, Mari, muito obrigada, muito obrigada. Adoro estar aqui. E bom, a Silvia, antes da Herbalife, teve toda uma trajetória. Quer dizer, nós, com meu marido, que é médico cirurgião, e eu, como psicóloga, foi o que eu fiz durante toda a minha vida. Tentar seguir o plano tradicional, com o objetivo de ter resultados, de ter sucesso. Eu sempre adorei ser essa pessoa assim, proativa, com resultados. E sempre pensei que através da minha carreira eu ia conseguir. E venho de uma família que mora em Bogotá, vive lá a vida toda, sou colombiana. E, bom, na verdade, com o tempo, exercendo minha profissão, eu percebi que aqueles sonhos que eu tinha, aquelas coisas, os lugares onde eu queria chegar, as conquistas que eu queria ter, eu não ia conseguir. Porque a cada dia que passava, eu me deparava com uma realidade de dificuldades, de dívidas, de muitas coisas. E o mesmo acontecia com o Eduardo. Então, no fim, bom, eu segui toda a minha carreira, apliquei, trabalhei, às vezes meio período, às vezes período integral, mas na verdade, já no final, buscando alternativas, porque o problema foi que nós começamos a querer viver a vida que a gente queria, mas sem ter a renda e sem ter os resultados financeiros que deveríamos ter. Essa é uma armadilha terrível. Porque de repente a gente percebeu que estávamos extremamente endividados e que esse endividamento estava nos levando a um caos financeiro. Éramos pessoas muito boas, muito bons trabalhadores. Sempre nos guiávamos por tudo para poder ser o tipo de pessoa que, como queríamos ser, além de sermos um exemplo para nossos filhos. Em todo esse tempo, em toda essa jornada, em toda essa luta, eu tive meus 2 filhos, Maria Angélica e Eduardo. Bom, isso acaba sendo uma bênção para a família, mas também agrava as things, porque aí vem mais responsabilidades. E chegamos a um ponto em que realmente percebemos que queríamos uma mudança, mas não sabíamos que mudança poderíamos ter. Porque, bom, sabíamos exercer nossas profissões e só. E, mas as coisas não estavam bem, não estavam bem. Me ofereceram um trabalho de tempo integral, o que veio a complicar a situação, porque o que eu sempre sonhei como psicóloga era estar com meus filhos, poder dar a eles toda a atenção. Mas, obviamente, eu tinha que cuidar das finanças e aceitei o desafio de trabalhar em tempo integral fora de casa. Isso foi muito difícil. Pois, além disso, porque às vezes as coisas se complicam. E eu olho para trás e digo: talvez tudo isso tivesse que acontecer para que nós tivéssemos dado atenção a uma oportunidade como a da Herbalife. Porque descobriram uma doença no meu fígado. E, pois, isso somado ao estresse, à dificuldade, ao trabalho, pois chegou um momento em que as coisas realmente estavam muito difíceis, muito, muito complicadas. Queríamos que as coisas fossem diferentes, mas não sabíamos como. Mas, pois, simplesmente eu acho que tudo isso era uma preparação
Todos esses desafios, às vezes a gente não se dá conta quando está vivendo, mas depois, quando olha para trás, é que era como uma preparação para poder encontrar algo que realmente ia transformar a nossa vida. E, na verdade, estava relacionado a esse projeto de vida que você tinha comprado, porque se eu entendi bem, você tinha o foco de se casar, ter uma família e uma carreira universitária como a psicologia, pois te podia dar a oportunidade de manejar mais ou menos seus horários, sendo uma profissional que podia se ajustar e ter essa liberdade. No entanto, a renda se tornou um desafio, porque o dia não tinha mais horas para poder gerar mais dinheiro e sustentar um padrão de vida para dois, que se complicou quando viraram quatro. E você me diz que tudo isso te prepara, obviamente, porque foi te dando como que flashes, né? De este não é o caminho. Você acha que no momento em que a Herbalife chegou à sua vida, você estava em plena busca ou também foi como consequência de que alguém viu sua história de maneira alternativa, viu pelo que você estava passando e disse: de repente, aqui pode haver uma oportunidade? Ou você acredita firmemente que foi uma resposta a um pedido que você fez também de querer algo diferente? Porque a Herbalife tem um método diferente de operar. É realmente um sistema diferente que, de certa forma, se torna algo desconhecido para muitas pessoas. Mas nada disso te impediu de fazê-lo, pois você vinha construindo uma carreira sólida e, como mulheres, ouvir alguém dizer que temos que estar sempre dispostas a fazer mudanças constantes em nossas vidas, isso não ia te tirar nada. Ou seja, no final era algo novo que você também podia experimentar, mas eu quero saber. Essa história de vida pessoal te preparou? A Herbalife chegou porque foi uma resposta a um pedido? Ou a Herbalife se apresentou porque alguém viu uma necessidade em você que poderia mudar com esta oportunidade? Olha, sem dúvida, sempre estive focada em servir, sempre. E de fato, talvez ter escolhido uma carreira como a psicologia, pois era uma dessas respostas ao querer ajudar as pessoas, querer servir, querer, pois, fazer algo a mais, pelas pessoas. E sem dúvida, essa carreira me preparou, porque o empreendimento da Herbalife é basicamente com pessoas, com gente. Então, sinto que tudo isso foi uma grande preparação para mim, quando chegou o momento de tomar uma decisão que, na verdade, não foi uma decisão tomada. As coisas foram acontecendo. Quando você me pergunta se eu estava procurando, sim, eu estava muito insatisfeita. Talvez a palavra não fosse busca como tal, mas havia uma insatisfação muito grande na minha vida. Eu dizia, algo tem que ser diferente, porque não é por aqui. E eu não sabia o quão empreendedor eu era até que vivi isso. Mas agora eu penso que toda essa minha parte de dizer tem que haver uma mudança, tem que haver algo diferente, isso não pode continuar assim. Como você diz, o dia não tinha mais horas, ou seja, fazer uma atividade adicional era impossível. Mas acho que sim, definitivamente. Na verdade, o terreno estava realmente preparado para que algo, que eu não sabia o que era, chegasse e desse um clique em mim. Como você conheceu a Herbalife? Como cliente ou em uma apresentação de negócios? Como cliente. Mas, além disso, é uma história ótima, porque, pois parte de tudo isso que estávamos vivendo como família, com a minha doença, com a parte econômica, com todas as dificuldades, eu estava em um nível de estresse, em um nível de, e também como de depressão, né? Quando você vê que as coisas não funcionam e não tem saída. E bom, decidimos tirar umas férias. Endividados, né? Quando essas decisões você aprende que não foram as mais acertadas, mas esta valeu a pena. Precisávamos muito desta, ou seja, se não fosse por isso, imagine. Tiramos umas férias em Aruba, e acontece que nessa ilha tudo estava muito tranquilo até que chegaram muitas pessoas de uma empresa que não identificamos qual era. Mas eram pessoas com uma atitude ótima, tudo, mas foi meio estranho, diferente. E, além disso, fechavam as piscinas, fechavam os restaurantes, tudo porque já sabemos o que acontece. É verdade, né? Claro, quando chega toda essa gente com essa atitude maravilhosa. Minha filha queria perder peso. E, bom, começamos a conversar e percebemos que era uma empresa que tinha produtos. E, a partir daquele momento, pois, houve um clique muito importante. E foi assim que contatamos nosso patrocinador. Nós saímos e toda a nossa história é gerada por um bottom, por uma pergunta sobre o bottom. Uau!
Ele vinha da praia, ou seja, poderia não ter onde colocar o bottom, mas ele estava usando. Tinha um negócio aberto por ali. Totalmente, totalmente. E o Eduardo se aproximou e disse: Ei, me explica como. E ele nos contou, nos falou dos produtos, nos chamou muito a atenção. Na verdade, não tínhamos dinheiro para comprar os produtos, mas, bom, existem os saques no cartão de crédito. Então, foi assim que conseguimos o programa e voltamos para a Colômbia com o programa para Maria Angélica. Ok. E aí começou tudo. Ou seja, ela começou a tomar os produtos, começamos a vê-la com uma série de mudanças incríveis, mas também na sua energia. Ele, de forma muito inteligente, percebeu o momento em que eu estava, então me recomendou muitas coisas para me ajudar também, pois sabemos que os produtos não funcionam apenas para perder peso. Então, foi maravilhoso. Eu comecei a usá-los, o Eduardo começou a usá-los, tornou-se algo muito, muito incrível, como um encontro com algo que ainda não sabíamos que seria um negócio. Até então, eram os resultados dos produtos, mas esse é o grande valor do nosso, de tudo que oferecemos, não é? E através de resultados maravilhosos, você encontra o que precisa. E bom, começou algo muito interessante aí, porque eu trabalhava em tempo integral, o Eduardo também, e acontece que começou aquele desejo de que outras pessoas tivessem os mesmos resultados, né? Mais do que depois veio o dinheiro, obviamente. Pois precisávamos, e de uma forma impressionante, mas comecei a ligar para as minhas amigas, comecei no tempinho livre que eu tinha a dizer a elas: olha, tá acontecendo isso, tô tomando estes produtos, minha filha, os resultados, tal, tal, tal. E as pessoas me ouviam e marcavam o horário. E eu ia ao meio-dia, saía do meu trabalho rapidinho, ia e normalmente vendia. E comecei a ter essa sensação do dinheiro como limpo, sem tapar buracos, né? Sem tirar daqui para colocar ali, que estava solucionando o nosso problema, obviamente, mas que 500 mil pesos extras, 1 milhão de pesos extras. E aí começamos a entender que algo poderia acontecer, ou seja, que aquilo era algo mais do que simplesmente alguns produtos. Mas estávamos sozinhos na Colômbia. Na Colômbia não havia ninguém, não tínhamos depoimentos por perto, não tínhamos pessoas que tivessem tido resultados, não tínhamos modelos a seguir, não tínhamos nada. E essa pessoa, que é a nossa patrocinadora, a quem temos uma gratidão enorme, o Alejandro Riziello, morava fora, morava na Venezuela. Ou seja, nosso vínculo era muito, muito, muito pequeno para poder tentar entender o que acontecia. Porque naquela época, esclareço, as ligações internacionais eram caras. Não tinha WhatsApp, não tinha esse e-mail. Ainda bem que não existiam mais cartas, mas já existiam as ligações telefônicas. Ele nos ligava aos domingos à noite, a cada 15 dias, porque acho que também mandava para mais. Era caríssima uma ligação internacional. Claro. Bom, imagina, com pressa, né? Porque também não podia demorar muito tempo. Ele nos dizia 5 coisinhas-chave e, bom, com isso a gente seguia. Vamos reforçar uma coisa aqui, que é que estamos falando do seu começo. E no seu começo, você já está nos falando dessas adversidades enfrentadas, ou dessas situações difíceis que você teve, e que em nenhum momento foram um obstáculo, porque para você era o que era, e era o que tinha. Ou seja, não tinha uma desculpa de dizer, ah, se tivesse mais alguém. E eu adoro essa mentalidade, porque, embora seja verdade que o resultado, que é o mais importante e é onde temos o maior respaldo como distribuidores, que são os produtos, já tinha te entregado um benefício pelo qual você era grata e era o que você estava compartilhando. Mas, como consequência disso, vem essa outra parte. Um patrocinador ou alguém que se encarrega de fazer seu acompanhamento, que transforma esses desafios em oportunidades. Porque, obviamente, ao começar a ter clientes, seu patrocinador também vê uma oportunidade. E o que acontece depois disso? Em que momento vocês dizem, estamos começando o negócio Herbalife? Houve algum evento específico? Houve alguma situação em que vocês realmente tiveram a visão clara de dizer, não, isso não é só buscar novos clientes, mas ter o estoque de produtos para poder alcançar mais gente, talvez com um desconto maior? Me conta um pouco sobre isso. Bom, o começo foi muito, muito natural. E eu digo que apesar de estarmos em outra área, de não estarmos focados no negócio e tudo, nós estávamos abertos às recomendações que o Alejandro nos dava. Porque teve um momento em que eu contei para ele e disse, olha, tenho algumas pessoas interessadas nos produtos. O que eu faço?
Ele imediatamente me disse: Ah, é que existe uma forma de conseguir um desconto maior e de você ter um estoque, não sei o quê, supervisor. E bom, nós sempre fomos, principalmente o Eduardo mais do que eu, meio abertos, né? Meio ensináveis. Meio ensináveis, entre aspas, porque para outras coisas foi muito difícil pra gente. Mas meio que dissemos, faz sentido. Ou seja, se queremos dar os produtos para as pessoas, nós temos que tê-los. E foi aí que nos tornamos supervisores, 2 meses depois de começar, a usar os produtos. E bom, aí já veio essa maravilha que é quando você tem o estoque. E você diz, ah, não, não é mais procurar um clientezinho de vez em quando ou falar com alguém, mas já era preciso criar uma estratégia, né? De dizer, este estoque tem que sair e tem que ir para os clientes. Nesse processo, houve alguma informação sobre finanças, liderança, mentalidade que chegou até vocês? Nada, nada. Ou seja, o pouco que tínhamos eram tipo dicas pontuais. Ou seja, tipo, faça isso, faça aquilo, mas não dava tempo para mais nada. Continuavam suas atividades profissionais. Total, trabalhando em tempo integral. E então, com isso, nesse momento em que começamos e percebemos que éramos bons, nunca tínhamos trabalhado com vendas nem nada. E eu, embora sempre tenha sido meio desenrolada em muitas coisas, nunca tinha enfrentado o resultado de um negócio ou algo assim, mas percebi que eu era ótima, sabe? Porque eu estava tão apaixonada pelos produtos que eu vendia para qualquer pessoa que sentasse na minha frente, porque eu focava nos resultados e, bom, por isso eu ia muito bem. E realmente, depois disso, começamos a entender melhor. Aí sim, que se houvesse outras pessoas que também fizessem exatamente o mesmo que nós fazíamos, começava toda a parte da rede, né? Que também, até aquele momento, não tínhamos nem informação de que um negócio assim podia existir como multinível. A gente não entendia isso, mas também, de forma muito, muito tranquila, fomos entendendo. E realmente foi o primeiro evento que nos marcou. Ou seja, como não tínhamos nada, não tínhamos sistema de treinamento, não tínhamos nada, pois não havia forma de aprender diretamente de nada. E já havia um momento em que dizíamos: bom, temos 2, 3 pessoas interessadas que talvez pudessem, mas não sabemos como ensiná-las, não sabemos o que dizer a elas, a não ser que fizessem o mesmo que a gente. Essa é a nobreza do negócio também, sabe? Porque você simplesmente diz para a pessoa: faça o que eu faço. Ou seja, use os produtos, tenha resultados, fale com mais gente, traga. E foi literalmente assim que nós começamos. E foi nesse primeiro evento que, aliás, não fazia muito sentido para a gente, né? Tínhamos dificuldades financeiras, tínhamos começado esse processo que ainda não entendíamos muito bem para ter renda. E nos diziam: agora, você tem que viajar para o exterior, tem que conseguir ingresso, tem que preparar a estadia e tudo. E eu dizia: que estranho, mas como a gente adorava viajar, a gente topou rapidinho. E era um evento em Chicago. E o Alejandro nos disse: vocês têm que ir. E eu disse: bom, eu sou a cética da família. O casal: então, eu era. Hoje não, felizmente eu me transformei muito em todos esses anos, mas naquela época era terrível. Então não, e por quê? E pra quê? E não, não vale a pena, e bom, enfim. Mas finalmente tomamos uma decisão, nós fomos e aquele evento definitivamente mudou a nossa vida, nos abriu, pra mim, abriu o panorama. Sabe, eu entrei naquele evento, não entendia nada, gente com porta comprimidos, gente que se abraçava, sabe, como vocês sabem que são os nossos eventos que são maravilhosos. E pouco a pouco foram me cativando as histórias, os depoimentos. Fui entendendo que aqui havia algo muito mais do que simplesmente uns produtos que funcionavam. Começou o momento em que o Jim Rohn falou e foi algo maravilhoso. Sabe, eu dizia: esse senhor tá falando comigo, como ele pode saber que eu tô aqui sentada? Precisando de tantas coisas que ele tá me dizendo? E, e começou a mudança. E aí, naquele evento, nós, ou pelo menos eu, comprei A possibilidade. sim, a possibilidade. Eu disse: eu quero pertencer a esta empresa. Eu adoro a energia, adoro o que está acontecendo. Os depoimentos que eu vi de pessoas com poucos recursos ganhando muito dinheiro, eu disse: não, isso é para mim. E nesse instante em que a Silvia questionou a importância de um evento, o que você diria hoje para uma mulher que, como você,
Pode ter muitas razões, como os gastos, a família, os filhos, que esteja pensando na oportunidade da Herbalife como um novo empreendimento com essas mesmas dúvidas que você teve e que podem fazer a diferença em algo como participar daquele evento. Claro. O que você diria a essa pessoa? Bom, eu diria que o mais importante é abrir a mente, sabe? É se permitir abrir seus canais para o que quer entrar. Porque às vezes o que acontece é que nós nos fechamos, temos tantos paradigmas, tantas dificuldades, que temos os canais fechados. E realmente aquele evento e os eventos, e por isso é tão importante que cada pessoa que comece nisso entenda que o evento não é uma coisa negociável. Sabe, o evento é o que te faz, te ajuda a entender muitas coisas. Então, o que eu diria é: siga as instruções, abra sua mente, se dê a possibilidade de viver, de sentir, de entender, porque realmente é uma oportunidade diferente e tenha fé, tenha fé. Porque quando eu entrei naquele evento, realmente a fé eu não tinha. Bom, meus sonhos foram se apagando, porque quando você está em uma realidade difícil, em que o dinheiro não dá e tudo mais, você já não sonha, sabe? Porque, bom, os sonhos você vê cada vez mais como irrealizáveis. Mas naquele momento, eu disse: aqui eu posso encontrar meu futuro, aqui há esperança, aqui há luz, aqui há aquilo que eu estava procurando. Ainda não tinha, mas já sabia que ali, com tudo que eu estava vivendo, aquilo podia acontecer. Descreveríamos a fé dessa forma. Você acredita naquilo que não viu. Exatamente isso. Essa possibilidade. Depois disso, percebi que eles tomaram decisões. Gostaria de saber quais estratégias e hábitos você usa. Ou decisões que foram realmente importantes para o negócio começar a se desenvolver. Olha, no avião de volta daquilo, curiosamente, depois do evento, fomos para Los Angeles. Íamos fazer outra coisa, mas depois fomos para os escritórios. Repare como estávamos realmente olhando. Você foi lá ver se a Herbalife existia? Claro, e eu tenho a minha foto, porque todo mundo me disse que era falsa quando eu a mostrei com o prédio ao fundo. Fui lá e peguei e disse: aqui pá, existe, sim, existe. E claro, sabe, estávamos buscando certeza. Quer dizer, queríamos que tudo desse certo e fechasse o ciclo, para que as coisas fossem exatamente como imaginávamos que poderiam ser. Obrigado. E na volta, naquele avião, assinei minha carta de demissão. Eu era gerente de uma empresa de recrutamento executivo e nada tinha acontecido ainda. Eu ainda não tinha a renda que tinha como gerente, nem nada parecido. Mas naquele momento eu estava repleto de certeza, de esperança, de fé. E eu disse: se preciso de algo em troca, primeiro tenho que dar. E foi assim que dei meu primeiro passo. Gostaria de lhe perguntar, qual foi o seu papel? Na sua vida pessoal, nos seus negócios ou no crescimento da sua empresa, o trabalho comunitário é importante? Então, você me disse que talvez tivesse 3 pessoas interessadas, mas como vejo que você está abordando isso, que você se demitiu da sua empresa e que, bem, obviamente isso implica na implementação de um sistema. Que papel esse sistema desempenhou no crescimento do seu negócio? Absolutamente. Em outras palavras, quando voltei para a Colômbia, quando tomei a decisão importante de retornar, quando acordei no dia seguinte a decisão e estava em casa, sem saber muito bem o que fazer naquele momento, com muito tempo livre disponível, tempo esse que eu também não sabia exatamente como administrar ou organizar, foi aí, naquele instante, que começamos a perceber claramente que era necessária uma estratégia bem definida, ou seja, que as coisas não iriam simplesmente acontecer por acaso, mas que precisávamos buscar algo mais específico, mais direcionado para alcançar nossos objetivos. E foi aí que começamos a criar programas de treinamento com as poucas pessoas que tínhamos. Começamos a criar programas de treinamento sobre o produto, sobre tudo. Também começamos a nos fortalecer de forma gradual e consistente. Acima de tudo, acho que uma das coisas mais importantes aqui é a sua transformação pessoal, a sua mentalidade, porque você pode aprender coisas básicas, pode aprender habilidades, pode aprender competências e capacidades, mas essa maneira de pensar, essa maneira de reagir, essa atitude em relação às coisas, você tem que aprender sozinho, usando livros, todo tipo de recurso, de maneira independente, coisas que possam te proporcionar, mas é uma empresa que precisa ser iniciada.
Isso pode fazer parte dos hábitos que falávamos, que você começou a desenvolver com sua equipe desde o início. Ou seja, essas mudanças de mentalidade por leituras, áudios e outras coisas. Total. Totalmente. A disciplina, por exemplo, a disciplina de ser seu próprio chefe é uma das coisas mais difíceis. Você sonha em ser seu próprio chefe, mas quando é, você diz: e agora? O que eu faço com tanto tempo livre? Você erra, se distrai, você foca em outra coisa. Então, tudo isso é definitivamente um desenvolvimento que vai te preparando para ter um negócio que realmente funcione e que te aproxime dos sonhos que você tem, e não que te afaste, porque às vezes isso também acontece. Claro. Então, qual foi, para você, sua maior conquista como empreendedora ou seu maior aprendizado, digamos, dentro da sua carreira como empreendedora da Herbalife? Claro, você me contou sobre todo o processo que passou, como compartilhou isso com mais pessoas e começou a gerar um negócio. Mas para a Silvia de hoje, qual foi seu maior aprendizado na sua carreira de empreendedora? Eu acho que a possibilidade de me conhecer, possibilidade de saber do que realmente sou capaz, a possibilidade de, mesmo diante de todas as adversidades e dificuldades que possam surgir, entender profundamente que qualquer desafio inesperado que apareça no caminho, eu sou capaz de superar. Ou seja, quando você vem, como aconteceu comigo, de uma prática profissional em que simplesmente era preciso realizar algumas atividades e entra em uma atividade como a da Herbalife, em que o dia todo você está resolvendo várias coisas, o dia todo está tendo problemas para resolver, o dia todo sua atitude é posta à prova, porque é uma atitude que tem que estar sempre boa, positiva, otimista e voltada para os resultados, senão você realmente não consegue. Então, eu diria que o mais importante foi essa conquista pessoal, esse saber que, apesar do que apareça, a gente pode lutar, que apesar do que aconteça, somos capazes de seguir em frente, de encontrar os recursos, de buscar as alternativas, de desenvolver mais habilidades, de fazer o que for preciso para alcançar os objetivos. Como você diria tudo isso que está me dizendo com a sua Silvia de hoje para a Silvia de ontem? Não sei como colocar. Como você falaria com o seu eu de hoje para aquela Silvia de anos atrás? Bem, aquela Silvia de anos atrás era uma Silvia com muitas inseguranças, com muitas dificuldades, com uma capacidade, ou seja, também com muitas virtudes, as mesmas que tem hoje, e acho que a virtude que você tem é o que ao longo do caminho te leva para frente. Mas havia muitas coisas muito difíceis. Eu estava vivendo um momento complicado, me sentia muito negativa em relação a tudo, muito pessimista, não me sentia capaz de muitas coisas, ou seja, aquela Silvia daquela época era uma Silvia medrosa, com ansiedade, com angústia. Eu diria para a pessoa que eu acho que todas começamos igual, sabe? Acho que em maior ou menor grau, quando entramos em uma oportunidade como a da Herbalife, chegamos com muitas carências, com muitas angústias, com muitas dificuldades, com muitas coisas para resolver. E eu diria, basicamente, para ter fé, ter realmente muita coerência, porque, na verdade, se não desenvolvermos coerência na vida, de fato, na medida em que o que você diz e o que você faz tem a ver com todo o seu ambiente, porque, sem dúvida, em todo esse caminho, a gente se torna um líder muito importante, e esse líder tem que ser basicamente coerente. Mas também diria que é preciso ter paciência, como aprendemos, com senso de urgência, porque ser paciente não é esperar que as coisas aconteçam como acontecerem, não. É preciso buscá-las, é preciso mudá-las, é preciso trabalhar todos os dias para que as coisas sejam diferentes. Mas dá tempo para que isso que é tão importante, que é a semeadura, porque o dia todo você está semeando. Você está semeando na sua prospecção, está semeando nos seus clientes, está semeando em si mesmo. Que essa semeadura que você está fazendo não vai dar frutos de um dia para o outro, porque tudo é um processo. Então, para chegar aos resultados, é preciso ser paciente e trabalhar duro. E dessa perspectiva da mulher que você se tornou hoje em dia, no seu ponto de vista, na sua opinião pessoal, como você visualiza a liderança das mulheres na Herbalife? No futuro, como você visualiza uma mulher sendo líder dentro do negócio Herbalife?
Bem, eu digo que nós, mulheres, somos maravilhosas. Ou seja, de verdade, sinto que essa paixão que carregamos por dentro, que às vezes joga um pouco contra nós também, quando começamos a colocá-la a nosso favor, é realmente incrível. Então, eu sinto que a mulher é uma mulher que, por si só, por sua sensibilidade, por sua capacidade de sonhar, por tudo isso, tem tantos elementos para ter tanto sucesso em uma carreira como esta. De fato, eu vejo isso todos os dias. Todos os dias encontramos mulheres que chegam com dificuldades, com desafios, com tudo, mas que vão transformando pouco a pouco tudo isso na parte positiva e vão se ajudando a crescer com todas as responsabilidades, porque nós temos tudo em cima de nós: a criação dos filhos, todas as coisas que aparecem, a parte econômica, tudo. Mas além disso, essa transformação pessoal de que precisamos para nos tornarmos líderes. Quando eu tenho material, eu diria a qualquer mulher que é maravilhoso tudo o que acontece no coração de cada uma, que temos que seguir fiéis ao que sentimos, ao que pensamos, que cultivemos essa paixão que cada uma de nós tem por dentro, porque todas nós temos esse gigante interior que ainda não despertou, mas que quando damos a oportunidade, ele começa a se transformar em toda essa grandeza e em toda essa força de que precisamos para conseguir nos tornar uma grande líder. Que sonhos a Silvia está vivendo hoje? Graças à Herbalife? Ah, todos. Sabe que eu poderia levar 2 horas te contando tudo o que aconteceu nesses anos? Vou te dar a chance de encerrar a conversa contando esses sonhos que você está vivendo e que o encerramento seja essa frase que possa inspirar qualquer mulher que escute essa conversa que tivemos e que talvez ainda esteja pensando em tomar a decisão de fazer alguma mudança em sua vida. E a Herbalife possa ser uma oportunidade para ela. Bem, eu comecei com muitos sonhos. Sonhos que eram muito, muito a curto prazo. Como eu dizia, os de longo prazo eu não tinha, mas a maravilha é que durante o caminho isso vai se ampliando, né? É como quando você coloca uma teleobjetiva, né? E isso vai se ampliando e a gente diz: Meu Deus, já consegui isso, vou atrás disso, agora vou por isso, isso eu posso conseguir. E, bem, meu sonho inicial era sair das dívidas. Sair das dívidas, ter uma família que não vivesse o estresse constante de pais angustiados, sempre pensando em como pagar todas as contas do mês, cheios de dificuldades e preocupações. E isso, pouco a pouco, foi se convertendo e, na verdade, e pouco a pouco foi se tornando exatamente o que eu te digo, né? Esse conhecimento de que as coisas já chegaram e que podemos seguir por mais. Sempre sonhei, obviamente, com a parte econômica, as viagens, morar na casa dos meus sonhos. Tudo isso são coisas normais, isso não te torna superficial. Simplesmente são coisas com as quais todos sonhamos e que isso também serve para compartilhar em família, para dar momentos maravilhosos aos seus filhos, aos seus netos. Premiar esforço. Totalmente, totalmente. Nós, no meio da nossa carreira, na Herbalife, não, mentira, a gente tinha só 2 anos. Por causa de toda a parte econômica, perdemos nossa casa, perdemos tudo, ficamos no zero. Zeros, ou seja, não tínhamos absolutamente nada. Mas foram dias difíceis, mas eu entendi, principalmente, que eu tinha a Herbalife, que era o meu veículo que ia me tirar dali. E isso foi uma motivação, foi um sonho muito grande um dia construir a casa dos nossos sonhos. Ou seja, cada distribuidor da Herbalife que entra naquela casa diz: Meu Deus, uau, isso saiu do zero. Cada tijolo daquela casa foi construído com o nosso trabalho. Então, sem dúvida, pois todos esses sonhos são muito importantes para materializar. Além disso, porque te dão a certeza, né? Eu acreditei que ia acontecer e olha tudo isso. Esta é a minha vida hoje. Ou seja, o seu presente, se você decidir trabalhá-lo, seu futuro vai ser o que eu estou vivendo hoje. É isso que eu poderia dizer a qualquer distribuidor. E, bem, obviamente a nível familiar, ou seja, temos 4 netos, que são a nossa vida neste momento. Sonhava em ter tempo acima de tudo, em ter tempo e ter tudo que você quer. Ou seja, hoje eu posso pegar meus 4 netos e viajar e viver um momento maravilhoso, porque nós construímos isso, sabe? E eu sonhava com isso. Ou ficar um fim de semana inteiro brincando com eles, porque o que eu tenho hoje eu já construí, porque estou recebendo de toda essa luta. Porque aqui se trabalha.
Sim. Aqui se sonha, se trabalha, mas as conquistas são maravilhosas. Então, acho que meu maior sonho é vê-los crescer, vê-los se desenvolver como pessoas íntegras. Eles vivem dentro de um ambiente Herbalife. Quando eu viajo com meus netos nas férias, por exemplo, da Herbalife, e eles entram em contato com todo mundo, e as pessoas falam da nossa história e tiram fotos, mas aí tiram fotos deles também. Aí eles perguntam, mas quê? E respondem, ah, claro, porque você trabalhou muito, e porque você não sei o quê. Então, ver todo esse resultado, olhando para trás, que não é dinheiro, mas são valores, são princípios, são tantas coisas, é o máximo. Por outro lado, meus filhos fazem o negócio. Eles são profissionais, cada um estudou sua carreira, mas quando receberam o diploma, penduraram no quarto. Acho que tiraram rapidinho. Guardaram no baú de recordações. Sim. E eles desenvolvem o negócio e vê-los também nesse legado, né? Porque é vê-los também com suas lutas, seus desafios, suas dificuldades, tudo, quando talvez não precisassem fazer isso, né? Porque a parte maravilhosa de tudo isso é que o que você trabalha, você deixa para toda a sua descendência. Mas eles querem a própria conquista. Eles querem a conquista do PIN de presidente e trabalham incansavelmente. Então, eu diria que o mais maravilhoso de todos os sonhos que realizei, que foram muitos, é ver esse clima familiar. Isso que se cultiva na nossa família de luta, de conquistas, de realizações, de trabalho árduo, de dedicação, de princípios sólidos, de valores fundamentais, de tudo isso que é tão importante. Sinto que é o maior sonho que eu poderia ter realizado em toda a minha vida. E poderíamos concluir com essa frase para essas mulheres que é mais do que se vê o que se transforma, né? Porque eu gostaria de uma entrevista com aquela Silvia, aquela psicóloga de 30 anos atrás e a Silvia de hoje. E tenho certeza de que tudo se transformou nela. E, obviamente, seu foco na vida também é diferente. Então, muito obrigada, Silvia. Acho que ficamos inspirados. Ficou claro para nós que o esforço e o trabalho, se bem feitos, são recompensados. E esta história, o seu presente, é o futuro de todos nós que decidirmos fazer, fazendo o que tem que ser feito, como tem que ser feito, mas bem feito, certo? Maravilhoso! Muito obrigada, Mari. Adorei ter você aqui com a gente. Obrigada.